Oi, boa tarde, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo a esse canal. A gente está aqui direto do Manancial para gravar um excelente episódio para você. A gente vai falar hoje sobre benefício previdenciário. A gente está aqui direto do Move Studio para te entregar um conteúdo de muito valor, tá? A gente vai falar sobre benefício previdenciário e como que isso pode ser uma dúvida que talvez não seja agora, mas pode ser uma dúvida do futuro. Então, tenho certeza que isso vai ser um conteúdo de muito valor para você. Deixa eu apresentar. Já vou te pedir, porque muita gente acompanha o canal, mas não se inscreve. Então, se inscreve no canal, deixa seu like aí, porque a gente precisa para esse conteúdo chegar para mais gente. Vem acompanhar com a gente esse... Eu costumo dizer que eu não costumo mais assistir muito Netflix. Para mim, Netflix agora é o YouTube. Então, acompanhe esse YouTube aí, porque tem muito conteúdo de valor para você, tá? Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. A gente está aqui direto do Move Studio. A gente vai bater um papo incrível. Escuta que é incrível, tá? É o melhor podcast da sua vida. Com a Cíntia Portela. A Cíntia, ela é mãe. Eu adoro falar que é mãe. Primeiro que a gente está em Semana do Dia das Mães, né? Certeza. E ela falou que ela participou da festinha da escola hoje. Advogada e especialista em previdenciário. E trabalhista também. A Cíntia tem mais de 6 anos atuando com benefícios de previdenciário. Ela já atendeu na verdade, ela já concedeu mais de 500 benefícios para pessoas que estavam buscando esse atendimento. É especialista em direito previdenciário e vai hoje tirar as maiores dúvidas que a gente possa ter com relação a benefício, com relação a LOAs, com relação a alguma coisa que... o previdenciário ele muda muito, né? Atualiza o tempo todo. Então, a gente vai trazer novidade, vai trazer as maiores dúvidas do mercado. A gente vai ter um bate-papo aqui que possa, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão buscando e estão perdidas, né? Não sei se eu tenho direito ou não, se eu consigo me aposentar, se eu consigo entrar no meu benefício, faço sozinho, posso buscar um profissional, né, para me orientar nesse processo. A gente vai falar sobre tudo isso. Cíntia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. Me sinto honrada por esse convite. Ai, que linda. Tenho certeza que vai ser um bate-papo de muito proveito. Né? Vamos tratar aqui os principais benefícios do INSS, o que a pessoa precisa ao pedir, ao fazer o requerimento, se é melhor ser assistido por um advogado ou não. E é um prazer estar aqui. Já estou me sentindo em casa. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Estou muito feliz de receber você aqui também. Para começar, queria bem contar uma curiosidade para você. Eu amo o direito previdenciário e é difícil alguém gostar muito, né? Muito difícil. É muito difícil. Eu estudei durante alguns anos para concurso. Então, eu estudei para o concurso do INSS. Que legal. E aí, comecei a ler Constituição, porque tinha direito constitucional e tinha direito previdenciário. E eu apaixonei. Eu falei, cara, isso aqui é ouro. É ouro, de verdade. Para quem sabe trabalhar, né? Quem tem consciência e compromisso com o segurado, isso é ouro realmente. E é difícil, tá? É difícil. Eu queria que você ajudasse a gente a desmistificar boa parte do direito previdenciário. Com certeza. Mas queria que você apresentasse primeiro pra gente. Quem é a Cíntia Portela? Cíntia Portela é mãe do Bruno César, de 14 anos, e da Chloe, de 7 anos. Sou baiana, que mora aqui em Nova Iguaçu. Na verdade, caí aqui de paraquedas, né? Vim para casar e acabei ficando. Sou formada há 12 anos, formei em 2013, logo depois passei na OAB. Só que por muito tempo eu não exercia. E depois que eu casei e vim para cá, eu achava que aqui não teria oportunidade para mim. Né? Não tinha formado aqui, não conhecia advogados. Achava que aquele mercado estava saturado. A gente escuta tanto isso, né? O tempo todo falando que não tem espaço para novos advogados. E aí falei, não vou advogar, vou ser só mãe. E fiquei 2 anos de forma exclusiva, full time, né? Sendo mãe da Chloe pequena e do Bruno já um pouco maior. Só que em 2019, quando eu completei 30 anos, eu falei, gente, e a minha carreira profissional? Eu imaginava lá atrás que aos 30 anos eu já estaria estabilizada, com muito dinheiro. E, de repente, os 30 anos chegou e eu estava muito realizada na maternidade, mas, profissionalmente, eu estava me sentindo esquecida e apagada. E aí, eu comecei a ir para a internet, né? Falei, é uma oportunidade de eu voltar a advogar e vou para a internet. E eu fui muito acolhida através da internet, né? Fiz muitas conexões. Comecei no escritório como advogada parceira, em 2019, então eu não tinha salário lá, mas era um prazer estar ali aprendendo, e aí os processos foram saindo. E caminhei nesse escritório por 2 anos. Quando eu vi que as coisas estavam dando certo, eu saí, abri o meu escritório. E graças a Deus, né, tem dado muito certo. Já temos aí mais de 500 benefícios concedidos, atendo muitos clientes durante a semana. E assim, eu vejo que existe uma necessidade da pessoa ser assistida por um advogado. Eu sempre falo, advogado previdenciarista não é um luxo, é uma necessidade. E aí eu tô aqui hoje para compartilhar um pouco da minha história,
Eu sou muito feliz sendo advogada, não me vejo fazendo concurso público. Tenho o maior orgulho de quem fala que estudou para concurso. Esse nunca foi o meu sonho, né? Eu levanto a bandeira da advocacia. A advocacia mudou a minha vida e tem mudado a vida da minha família. E eu acredito de verdade que dá para a gente fazer uma advocacia séria, honesta e rentável. Ai, que lindo! Adorei essa apresentação. Quanta honestidade, quanta verdade tem na sua fala, nos seus olhos, sabe? Eu sou apaixonada. Uma pessoa apaixonada pelo direito e pelo previdenciário. Ô, Cíntia, por que você escolheu exatamente essa área do direito? Achei lindo você contar, e principalmente para quem vai nos assistir agora ou depois, o quanto você estava, de alguma forma, descolada da sua profissão, mas que você, com 30 anos, se reinventou. É verdade. E por que você foi parar justamente nessa caixinha? Porque o direito é muito grande, né? Você podia ter escolhido várias áreas do direito, família. Eu amo o direito de família, Rafa. Eu me via sendo uma advogada familiarista. Só que quando eu entrei nesse escritório como advogada parceira, lá eles não tinham a cadeira nem de trabalhista e nem do direito previdenciário. E, para ser muito sincera, eu queria ganhar dinheiro. Sim. E aí eu vi que lá, como não tinha essas cadeiras, eu conversei com o dono do escritório e falei, olha só, será que existe a possibilidade de eu começar a atuar na área trabalhista e previdenciária? Por quê? A área do direito do consumidor é uma área que tem uma gama maior de pessoas, mas que, às vezes, as condenações são menores, né? Às vezes é um mero aborrecimento. E já tinha um outro advogado trabalhando com essa área lá. Eu não achava justo da minha parte eu entrar para poder competir com ele. E eu falo que eu fui escolhida pelo direito previdenciário. Por quê? Porque foi uma sacada. E eu não sabia nada de previdenciário, mas eu vi ali uma oportunidade. E assim que ele me deu a carta branca para eu trabalhar com direito previdenciário, eu caí para dentro do livro. Eu estudava quase que todas as madrugadas e eu compartilhei essa rotina no meu Instagram. Então, assim, muitos clientes vieram até mim por causa do meu compartilhamento, né? Eu sempre fazia dos stories uma rotina. E, assim, eu comecei a estudar o direito previdenciário e, estudando, eu me apaixonei. Então, assim, na verdade, o direito previdenciário me escolheu como uma oportunidade e hoje eu não consigo me ver atuando em outra área. Eu atuo na área trabalhista, também gosto bastante, mas o xodó do meu coração é o direito previdenciário, porque ali a gente vê tantas vidas transformadas. Às vezes, tem uma professora que fala, né, que um benefício concedido é um prato de comida na mesa, é uma família segurada. E, às vezes, você vê ali que você vai levar o sustento, né, para aquela família. Tem um cunho social indescritível. Então, o direito previdenciário caiu no meu colo, eu agarrei. E, assim... E apaixonou. Me apaixonei. Não me vejo fazendo outra coisa. Foi Deus mesmo. De verdade. Que lindo você compartilhar isso, porque, cara, sua jornada é incrível. Eu sempre gosto de compartilhar uma frase lá nos meus stories, que é ou você ama o que você faz, né? Quer dizer, ou você faz o que você ama, ou você ama o que você faz. Ou você se apaixona mesmo, ou você pega uma coisa e se apaixona por aquilo. Para aquilo dar muito fruto. Que foi muito o que você fez. Você pegou uma oportunidade. Exatamente. E apaixonou por ela. E, assim, eu tinha tudo para não dar certo, de verdade. Por quê? Porque na época que eu resolvi voltar a advogar, o meu marido, ele é muito bom. Mas ele não era muito favorável à minha carreira. Então, eu lutei contra isso e eu mostrei para ele que é possível, né, a gente ter uma vida, uma maternidade e ser também uma profissional de qualidade. Porque, por muitas vezes, ele achava que eu deixaria, né, a questão da maternidade, da família de lado, para me dedicar exclusivamente à advocacia. E não é. A mulher, ela é multitarefa, né? E a gente consegue fazer tudo o que a gente quer com maestria. Então, é só equilibrar os pratinhos na bandeja e, assim, deu muito certo. Eu compartilho, assim, tenho muito orgulho da minha jornada, sabe? Às vezes eu paro e penso, poxa, 6 anos atrás eu não era ninguém, não que eu seja ainda, né? Mas olha o tanto de coisa que eu já realizei através da advocacia. A advocacia realmente mudou a minha vida e a minha história, sabe? E quantas pessoas você mesmo disse que acabou transformando e concedendo benefício através da sua profissão, né? Verdade. Queria que você começasse dizendo pra gente quais são os serviços que o seu escritório oferece. Então, meu escritório hoje é um escritório full service, né? Que a gente atende todas as demandas, mas eu atuo de forma exclusiva no trabalhista previdenciário. Hoje, lá, a gente faz os benefícios por incapacidade, que são os antigos, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A gente faz aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial. O nosso carro-chefe hoje é o BPC Loas, que é aquele benefício assistencial, né? Ele não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, mas que muitas pessoas precisam, né? Tanto o deficiente de qualquer idade quanto o idoso acima de 65 anos tem direito se tiver uma vulnerabilidade social. E aí a gente atua também com o BPC Loas.
E o auxílio acidente, que é um benefício pouquíssimo difundido, que muitas pessoas têm direito de receber, mas que não sabem, não têm conhecimento. Que é um benefício de caráter indenizatório. Você não precisa parar de trabalhar para receber. Se você sofreu um acidente de qualquer natureza, um acidente de trabalho, ficou com sequela e reduziu a sua capacidade laborativa, você vai ter direito de receber esse benefício, se você tinha qualidade segurada na época do acidente. Então, assim, muita gente não sabe, e às vezes é um dinheiro que está ali na mesa e que o segurado não pega por falta de informação. Por isso que a informação é tudo, né? Tudo. O conhecimento transforma a vida mesmo. Transforma vidas. Ô, Cíntia, qual é a maior tipo, a maior dúvida mesmo que as pessoas têm, que ela não sabe se procura ou não um advogado para poder justamente conduzir o processo? Exatamente. Hoje em dia, né, o INSS ele tem difundido a informação que você não precisa de um profissional habilitado para fazer o seu requerimento. Isso é um erro. Por quê? Porque antigamente você ia na agência e ali tinha um servidor para te atender e te instruir. Hoje em dia, não. Eles colocaram alguns canais remotos, que é o 135, o portal do Gov, a agência só com agendamento. Então, você não tem mais ali um funcionário à sua disposição para te orientar. Então, o que o segurado vai fazer? Ele vai requerer um benefício, mas ele não sabe qual é a documentação correta, se está no prazo correto, se vai ser concedido o melhor benefício para ele. Por quê? Porque o INSS ele vai dar o benefício de menor valor. Sim. Se você não corrige, né? Se você não fecha os vínculos, porventura tem vínculos abertos no CNIS. Se o segurado não sabe analisar o CNIS correto, né? Se falta vínculos ali e ele não junta a documentação comprobatória, aquele tempo não vai ser resguardado. Por muitas vezes, ele pode ter feito uma contribuição errada, uma contribuição menor do que o salário mínimo. Aquele mês não computa nem como carência, nem como tempo de contribuição. E aí é um tempo perdido. Então, existe a necessidade. A maior dificuldade hoje é colocar na mente das pessoas que a gente precisa, né, orientar as pessoas. Que não é simplesmente ligar no 135 e fazer o seu requerimento que você vai ter o seu benefício concedido. E se tiver concedido, pode não ser o melhor benefício. Para você, porque o INSS, claro que está vendo todo... Exatamente. A parte mais fria, né? O advogado vai ver o melhor para o cliente. Para o cliente. Até porque eu sempre falo lá no escritório, né? Quanto mais o cliente ganha, mais o advogado ganha. Então, quem tem o maior interesse de aumentar o valor daquele benefício é o advogado. E aí, às vezes, o cliente fica preso ao valor de honorários, né? E não contrata um advogado especialista e às vezes está deixando dinheiro na mesa por falta de conhecimento. Ou talvez não está conseguindo atingir receber o benefício de forma até mais ágil, né, Cintia? Rápido, porque mais celery. Demora muito o processo e a pessoa está sozinha, então ela vai toda vez caindo numa burocracia, numa exigência e ela não sabe resolver. Exatamente. E agora com o INSS Digital, né, eles colocam que se você aceitar lá, que aceita comunicações através do 135 ou através do portal do Meu INSS, se você não acompanha aquele requerimento e é aberto uma exigência, com 30 dias você não cumpriu a exigência, o processo é concluído e indeferido. Então, muita gente chega para a gente no escritório com benefícios, às vezes, já perto da aprovação, mas que não cumpriram a exigência porque não sabiam que tinham que cumprir. E aí volta para o zero. Exatamente. O INSS não liga, não entra em contato, apenas coloca lá no portal e aí perde o direito. E às vezes perde 1, 2 anos de atrasados para receber, por falta de orientação de um profissional qualificado. Ô, Cíntia, hoje a gente pode falar um pouquinho do LOAS, que você falou que é o principal, né? Que não é um benefício. É um benefício, mas ele não é um benefício previdenciário. Ele é assistencial. Exatamente. Existe o tripé, né, da Seguridade Social, que é a Previdência, a Assistência e o SUS. Tá? O SUS é para todos. Independente da sua condição financeira, se você quiser utilizar o SUS, você pode. Por mais que você tenha dinheiro para pagar um plano de saúde, o SUS é para todos. A Previdência é para quem contribui. Então, se você paga todo mês o seu benefício, o seu INSS, e aí ficou doente, você vai ter direito de receber um benefício previdenciário. Porque você paga, é um seguro. É como o seguro de um carro. Tá lá, comprou um carro, colocou no seguro, se bateu o carro, você vai ter direito de ser assistida pelo seguro. A assistência não. A assistência, ela é um braço da Seguridade que é para quem precisa. Então, eu preciso comprovar a minha necessidade para que eu tenha direito àquele benefício. E aí, muita gente fala LOAS. LOAS, na verdade, é o nome da lei. Lei Orgânica da Assistência Social, que é o que vai direcionar esse benefício. O nome do benefício é BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício é para quem? Para idosos acima de 65 anos e para deficientes de qualquer idade que não consigam ter a sua renda provida por outra pessoa nem por ele.
Então, precisa ter o quesito da miserabilidade. E, às vezes, as pessoas não entendem isso. Cíntia, o que é isso? Hoje, a LOAS determina que é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, você vai pegar a quantidade de pessoas que moram na sua casa, vai dividir a renda daquela casa. Se der inferior a 1/4 do salário mínimo, o INSS concede administrativamente. Mas, na via judicial, a gente vai analisar o caso de forma pormenorizada para a gente tentar flexibilizar. A gente consegue a flexibilização desse quesito da miserabilidade. O que é isso? Na via judiciária, a gente consegue mostrar para o juiz, né? Qual é a real moradia daquela pessoa? Quais são os gastos que ela tem com medicamento, com tratamento? Né? Qual é a dificuldade de alimentação? Então, às vezes, a gente consegue flexibilizar essa renda para que não seja só 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, tem direito o idoso acima de 65 anos, o deficiente de qualquer idade que comprove a necessidade desse benefício. Por isso, a gente volta na importância de ter um profissional, né, Cíntia? Exatamente. Porque se a gente olhar a lei de forma fria, não vai ter talvez direito. muitas vezes as pessoas não vão ter esse Exatamente. direito. Mas quando o advogado vai entrar nesses requisitos que você falou, fica diferente, né? Eu tive um caso muito importante, muito especial essa semana, Rafa, que a lei traz uma benesse de você ter direito ao benefício se alguém da sua casa receber benefício previdenciário até um salário mínimo. Essa minha cliente, ela foi no CRAS fazer o cadastro único e falou que queria requerer o benefício assistencial dela, que ela completou 65 anos. E aí chegou lá, a assistente social falou, olha só, a senhora não tem direito, porque o seu marido já recebe uma renda. Só que a gente sabe que quando o benefício é até um salário mínimo, esse benefício ele se torna nulo para cálculo da renda per capita familiar. E lá, no CRAS, ninguém informou a ela. E aí ela já estava triste, achando que não ia ter direito ao benefício, e o benefício dela já foi concedido. Caramba, que bom. Por quê? Porque a gente conhece a legislação, exatamente, faz total diferença. E, às vezes, essa assistente social pode ser que saiba disso, mas quis dificultar para ela. Sim. Entendeu? Então, por isso a necessidade de você procurar. Eu levanto tanta bandeira. Não precisa ser a mim, né? Precisa que seja um advogado que realmente seja especialista no direito previdenciário, que conheça a legislação, porque realmente foi o que você falou no início. É uma legislação que muda com muita frequência. Então, a gente precisa ter muita cautela, ter estudo, ter preparação. Eu falo sempre que o cliente ele não é o nosso cobaia. O cliente não pode ser nosso cobaia. Então, assim, o advogado que está assistindo a gente, que não tem, né, essa expertise no direito previdenciário, eu sempre digo, aonde eu vou, nas minhas palestras, eu tive na OAB semana passada de Campo Grande, eu falei, se não tem segurança para fazer um requerimento, né, ou um processo judicial previdenciário, faz parceria, porque o cliente ele não é o seu cobaia. Então, faz toda a diferença você ser assistido por um profissional qualificado e especializado. Naquela área específica, exatamente, né? Exatamente. E tem feito diferença. Eu sempre falo lá no escritório que... Eu falo muito, né? Eu vou Imagina, você está aqui para isso mesmo. Eu sempre falo lá no escritório que quando você tem um problema, né, de coração, você vai procurar um cardiologista ou você vai procurar um clínico geral? Né? Se for alguém da sua família que precise, né, de um cardiologista, você vai escolher levar no melhor cardiologista ou num clínico geral para tratar aquela doença? A gente vai procurar o especialista. Verdade. Então, a gente precisa trazer e embutir isso para o direito. Por quê? Porque existem tantas ramificações. Ninguém dá conta de tudo. Não existe advogado generalista que conheça toda a legislação. Até o especialista, às vezes, a gente bate cabeça, vai para a legislação, né? Estuda. E aí, a gente precisa embutir isso na cabeça das pessoas. Não adianta a gente procurar um advogado generalista para resolver o seu problema, se você pode ter um advogado especialista. Isso é muito bom, né? Isso que você está falando para qualquer... Eu penso que isso que você está falando com relação ao direito, e que você vê o exemplo da medicina, para mim, ele serve para qualquer coisa. É verdade. A gente encurta tempo com um profissional correto. A gente encurta as coisas, fazendo as coisas da forma mais correta possível. E quando eu digo correto, é de ir no especialista, né? Qual é hoje um dos maiores erros que as pessoas cometem ao requerer o benefício? Então, e ela está sozinha requerendo lá o benefício. Não analisa o CNIS. Muitas empresas não informam a data de saída do emprego. Então, muita gente que procura o escritório tem a data fim no CNIS em aberto. Então, o INSS vai contabilizar a última contribuição da empresa ou um dia só trabalhado se a empresa não contribuiu nunca. Então, vamos supor, você começou a trabalhar aqui em 1º de janeiro de 2005, trabalha até 2020, mas a última contribuição da empresa foi em 2006. Só que você trabalhou até 2020 e a empresa não deu baixa na sua carteira, não informou para o INSS o fim daquele vínculo correto em 2020. Se você não fecha esse vínculo,
vai contar só até 2006. Então, cabe ao segurado comprovar que trabalhou até 2020. Muita gente não sabe. Um dos maiores erros é esse. O segundo erro, não juntar a documentação correta que cada requerimento pede. Né? Não juntar os formulários que o INSS exige. Não juntar uma documentação legível, laudos médicos, exames atualizados. Então, esse é também um erro muito comum lá no escritório, na hora que a pessoa faz o requerimento sozinho, deixa de juntar e aí perde tempo porque não juntou a documentação correta e adequada. E tempo também, eu gosto muito de falar que tempo é vida, mas tempo também é dinheiro, né? Assim, porque se a pessoa não demora nesses prazos, ela não vai conseguir receber uma coisa que ela deixou de alguma forma de dar entrada. Exatamente. Né? Antigamente, até 2019, né? Se a gente juntasse a documentação no curso do processo, a data seria a data da DE, a data de entrada de requerimento. Iria receber todos aqueles atrasados. Hoje, com a nova legislação, não é mais assim. Se você junta um documento no curso do processo, você reforma a sua DE. Ou seja, volta para a data. Volta para a data que você juntou esse novo documento. E aí, às vezes, você perdeu 1, 2 anos, 3 anos de atrasados por falta de um documento que já deveria estar lá no início do processo. E aí é onde entra o advogado, né? Se a gente volta o tempo todo para isso, o advogado vai sempre encurtar esse caminho. Um profissional correto vai encurtar esse processo, né? Exatamente, porque a gente faz tanto, né, na rotina, eu já sei mentalmente tudo que eu preciso juntar para ter um benefício concedido com rapidez. A gente teve um benefício, hoje até implantou do seu Fernando, depois postei no meu Instagram, vocês vão lá ver que não é mentira. O benefício dele foi concedido em 24 dias. Caramba! Eu já tive benefício em 24 horas pela concessão automática, mas dele foram 24 dias. E aí eu fiquei super feliz, por quê? Porque foi um requerimento que foi feito da forma correta, sem faltar documentação. E aí é um senhor que completou a idade, né, os 65 anos, está aposentado por idade, que está sem conseguir trabalhar na empresa e que vai ter uma renda, né, para poder prover a subsistência dessa família. Então, é a necessidade de você ter. E quem vai pagar? Eu sempre falo no escritório, doutora, mas os honorários... Quem vai pagar os honorários é o próprio benefício. Então, quanto mais rápido você receber, vai ser bom para você, que você vai receber o melhor benefício, né? E quem vai pagar é sempre o próprio benefício, né? Geralmente, para o advogado previdenciarista, você não paga ele antes. Ah, legal você falar isso. E aí... Muita gente, às vezes, fica presa a isso. Eu não sei como é que funciona o pagamento. Ou eu não tenho grana para poder procurar um advogado nesse momento. Eu preciso me aposentar, mas eu não tenho como pagar nesse momento o honorário. Na maioria dos casos, o pagamento é feito após a concessão do benefício. Então, é muito mais fácil. Porque quem vai pagar é o seu próprio benefício. Então, a pessoa, na dúvida, ela pode, pelo menos, entender se isso funciona para ela, para o momento que ela está, Exatamente, né? Exatamente. Faz total diferença. Às vezes, não vai nem fechar contrato, não vai nem querer fazer, né? Mas só em tirar dúvidas já resolve muitos problemas. É verdade. A gente faz muita consultoria, muito atendimento de consultoria para poder ajudar essas pessoas que realmente não têm conhecimento. Qual o benefício que você, doutora Cíntia, gosta mais de atuar? Ai, meu Deus. A Rafa adora assinar lá um documento tal. Eu amo fazer pensão por morte. Sério? Amo fazer pensão por morte. Por quê? Quero saber. Primeiro, pelo momento do acolhimento. Sim. Né? A pessoa Nossa, que procura... quanta empatia, adorei. A pessoa que procura um advogado no momento de pensão por morte é diferente do cliente de aposentadoria. A aposentadoria chegou, trabalhou a vida toda, quer se aposentar, é um momento de muita felicidade, muita gratidão. Mas a pensão por morte chegou ali devastado com a perda de um ente querido, às vezes o provedor da família. E lá a gente faz muitos benefícios de companheira e companheiro. Pessoas que não eram casados no papel. E assim, é um benefício que eu tenho muito carinho para fazer, porque a gente precisa buscar provas daquela união. A gente faz com muita cautela. E eu acho que tem um pouco de ligação com o direito de família que eu gosto. E aí é o benefício, é o meu queridinho. Quando tem pensão por morte, é um benefício que tem prioridade no meu escritório. E é um benefício que eu faço com muita, assim, empatia. Sim. Porque é um benefício que precisa sair rápido, porque às vezes era o provedor da família que morreu, ou a provedora da família. Às vezes é um menor que está precisando daquele benefício. Então, a gente tem muito carinho pela pensão por morte. Apesar de fazer também muitos outros benefícios. Sim. Mas pensão por morte, eu me coloco sempre na dor daquela pessoa. E eu lembro que eu tive um benefício muito difícil, Rafa, que foi o benefício da minha irmã. A minha irmã
ela, faltando 2 meses para casar, ela perdeu o noivo. Caramba. Há 3 anos atrás. E eu estive de frente para o maior desafio da minha carreira. Porque eu já tinha sido convidada para ser madrinha daquele casamento. Né? Minha família é toda da Bahia, não tenho ninguém aqui, além da família do meu marido. E o meu ex-cunhado, ele teve um AVC isquêmico lá na casa dos meus pais. E, assim, eu o tempo todo, eu sabia que eles viviam uma união estável, né? Até porque eu compartilhava de momentos com eles. Eles tinham acabado de comprar um imóvel. E aí eu me vi como profissional para cuidar da minha irmã naquele momento. E depois de muita luta, depois de quase 1 ano de processo, nós conseguimos a pensão para ela, né? Foi reparado, diminuída aquela dor. E, assim, foi um benefício que foi muito... Doeu muito para fazer, mas que eu fiz com muito carinho. E que, na própria audiência, o próprio INSS ofertou acordo, porque viu que era verdade tudo que a gente estava trazendo. E, assim, foi um processo que me marcou muito, muito mesmo. Mas que, ao mesmo tempo, eu vi que Deus não me colocou no direito previdenciário à toa. Né? Cara, que história linda, é verdade. Porque, assim, doutora, já tem vários problemas não perder alguém. E quando ainda junta com um problema financeiro também, Exatamente. Isso se torna muito mais difícil. Eu entendo que as famílias estão passando por esses problemas realmente da perda e da morte, mas a gente precisa falar que o dinheiro também vai fazer muita diferença nesse momento, porque, como você falou, muitas vezes é o provedor daquela família. E, assim, no caso da minha irmã, a gente tinha uma ex-sogra que não reconhecia a união estável deles. Que queria, como o apartamento estava só no nome dele, mas os 2 pagavam a prestação, ela achava que minha irmã não teria direito àquele apartamento. E eu sabia que ela contribuía, e eu mostrei isso para o juiz, que existia uma poupança dos 2, que tudo foi feito no nome dele, porque na época ela tinha algum impedimento com o nome dela, mas que os 2 pagavam por aquele imóvel. E essas consequências de um reconhecimento previdenciário, a gente já levou, né, para a esfera de bens a partilhar. Então, assim, é todo um reflexo. Se a gente não faz um processo bem instruído e eu não consigo comprovar aquela união estável, traria prejuízos financeiros para um investimento que era um investimento do sonho deles, né? Foi feita uma poupança, o casamento estava praticamente pago e, assim, eu precisava trabalhar com afinco naquele processo para garantir a reparação dela, de tudo que foi investido. Além da dor sentimental, né, de perder, de ter o seu sonho. Ela sempre fala que ela construiu, né, o castelo todo e depois o castelo derreteu. A gente ainda precisa cuidar desse lado. Então, por isso a necessidade de você ter um advogado especialista. Se eu fosse um advogado generalista, eu jamais teria resguardado os direitos dela da forma que a gente fez. E, assim, pensar com muita sabedoria do que fazer naquele momento de dor. Por isso que esse é um benefício, assim, que eu trato com muito carinho. Porque eu sei que a pessoa está ali precisando. Além de um abraço, de um carinho, ela precisa se sentir amada e precisa saber que o profissional está ali, que aquela dor dela é a dor do profissional também. Importa, né? Muita coisa. Importa. Muita coisa. Que história linda, sabia? Eu sempre compartilho nos podcasts que eu faço que muitas nossas cicatrizes, elas viram remédio para outras pessoas. Hoje a minha irmã já tem casamento marcado. Ai, que lindo! Tá? Deus refez a sorte dela e ela vai casar em outubro, se Deus quiser. Ai, um beijo pra madrinha. Ela. E, assim, você vê que Deus refaz tudo. É verdade. Né? Hoje ela trata e cura outras pessoas que passam por essa dor também. E você também, através do direito, através dos benefícios. É verdade. Ô, doutora, o que muita gente acredita com relação a benefício que não funciona mais? Então, não funciona mais você fazer sozinho. Concordo. Mas muita gente acha que não precisa juntar a documentação correta. Né? Muita gente acha que vai ganhar o mesmo valor do benefício, que o valor do benefício é sempre o mesmo valor do salário, e não é isso. O cálculo de benefício ele é diferente. Então, hoje mesmo, a gente teve uma demanda lá de uma pessoa. Doutor, eu recebia 5 mil de salário. Estou recebendo auxílio-doença, não chega nem a 3 mil reais. Eu tento explicar que ali ele não vai recompor 100% da sua renda. Então, isso não funciona. Você achar que você vai receber o mesmo salário que você está recebendo, exceto se for salário mínimo. Mas se for acima do salário mínimo, geralmente vai ter uma redução.
Sabe o que eu acredito, sendo leiga, doutora, que não funciona mais? É a pessoa ouvir a história de que fulaninho conseguiu o benefício e vai conseguir também, sabe? O que mais tem lá, Rafa? Eu imagino. Meu vizinho se aposentou sem nunca ter trabalhado. Pera aí, vamos lá, calma aí. Take it easy. Não, ele não se aposentou. Porque muita gente também confunde. Muitos idosos acham que por estar recebendo o benefício assistencial... O LOAS, certo? Que é o LOAS, que é uma aposentadoria. Perfeito. Tá? E aí chega pra mim, não, meu vizinho nunca trabalhou e já se aposentou, doutora. A primeira coisa que eu pergunto é, ele recebe 13º? Se receber 13º, é uma aposentadoria. Se não tiver 13º, é um benefício assistencial. E aí, o benefício assistencial, ele tem um caráter precário, ele não é para sempre. E não enseja a pensão por morte. Então, por exemplo, aquele idoso, né, tem uma companheira, tem uma esposa, morreu, a pessoa não vai ter direito à pensão por morte. Eu sempre falo isso, essa é a diferença. Então, uma das coisas que não funciona é isso. Cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma vida contributiva, trabalhou, nem todo mundo trabalhou no mesmo lugar, no mesmo período. Então, cada um tem a sua vida laborativa. O planejamento previdenciário, que é um serviço que a gente sempre fala lá no escritório, que é planejar a sua aposentadoria, ele vai ser feito de acordo com a sua realidade, que é diferente da minha realidade, que é diferente da realidade das outras pessoas. Então, muita gente, às vezes, vai lá no vizinho e também fala também, o meu vizinho se aposentou mais rápido, meu vizinho deu entrada depois de mim, o benefício dele já saiu. Mas cada caso é um caso. Cada é diferente. Doutora, qual é o maior mito que você vê nesses casos da Previdência? Se eu puder compartilhar um. Pode. Você estava falando agora do vizinho, né? Do benefício. Eu vejo um mito muito grande que a pessoa acredita que ela pode pagar algumas prestações e já se aposentar. Exatamente. Você já ouviu isso, doutora? Muita coisa. Isso, minha sogra já passou por isso, tá? Quando eu não era ainda especialista... ela tinha um tempo para trás, alguns períodos em abertos. E aí teve um despachante da Previdência, tem muito isso, né? Despachante que indicou a ela que ela fizesse um pagamento. E um pagamento extemporâneo sem comprovar atividade laborativa. Resultado, perdeu mais de R$5 mil, porque não computou para nada. Não computou para nada, porque ela não comprovou a atividade laborativa. Então, isso é um mito muito grande. Você já ouviu, isso daí você viveu, você viu. Vivi. Agora eu tô para fazer a aposentadoria dela, por quê? Porque ela voltou a contribuir da maneira correta agora. E agora que vai sair a aposentadoria dela, deve ser junho ou julho. A gente tá contando, assim, porque lá atrás, como não houve a comprovação da atividade laborativa, é um tempo morto. O INSS vai sempre receber o seu dinheiro. Se você pedir emissão de guia, ele vai sempre receber seu dinheiro. Pode pagar, ele está ali para receber seu dinheiro. Agora, se vai computar para o seu benefício, aí são outros 500. Isso então, é muito bom, é muito importante saber, né? É muito importante saber. Dificilmente, lá no meu escritório, eu oriento a qualquer pessoa a pagar para trás. Ou pagar tudo junto. Doutora, eu falto 6 meses para me aposentar. Eu posso pagar tudo de vez? Não pode. Não pode. Você tem que pagar mês a mês da forma correta, porque senão não vai ser computado. Então, como carência e nem como tempo de contribuição. Vai somar um salário único e vai virar ali uma única remuneração. Então, tem que ter muita cautela para orientar, porque senão, às vezes, as pessoas perdem dinheiro. E é muito triste. A pessoa que contribuiu, né, por uma vida, que às vezes tem uma reserva. E aí tenta usar aquela reserva para ver se aposenta. Chega lá, tem o quê? Um indeferido. Porque não vai contar. Não vai contar. Esse é um caso que eu já ouvi algumas vezes também. Você tem um caso assim muito bom também, de que você ouve que é um mito muito grande tanto dos benefícios quanto da aposentadoria. Tem sim. Tem muita gente, principalmente quem trabalha exposto à atividade especial. Boa. Eles acham que ter o PPP simplesmente já garante uma aposentadoria especial. E, na realidade, não é nada disso. Você precisa olhar, né, os agentes nocivos, precisa olhar quem é o responsável técnico, ver se aquele PPP está de acordo. Porque, às vezes, você está exposto ao ruído. Né? Mas se tem EPI eficaz, nem sempre vai enquadrar. Se está com uma voltagem, para quem trabalha na parte elétrica, diferente... Ter o PPP, pura e simplesmente, não garante. Principalmente o vigilante. Atenção, você que é vigilante. Quero dar um recado para você. Você que é vigilante, que não tem o PPP da empresa que você trabalhou. Esse PPP de sindicato não serve para nada. Lá no escritório eu falo, pode guardar isso aí na gaveta que eu não vou nem segurar. Por quê?
Porque nem a via administrativa, nem a via judicial, para o vigilante, não aceita PPP fornecido por sindicato. Então, isso é muito importante falar, é um grande mito. Achar que só porque já tem o perfil profissiográfico previdenciário, que vai ter direito à aposentadoria especial, não é dessa forma. Precisa fazer uma análise detalhada para ver se realmente enquadra aquele tempo em especial ou se consegue converter de um tempo especial para um tempo comum. Até 2019 a gente consegue fazer isso. Então, assim, é muito importante falar sobre isso. É muito importante um profissional porque a gente, infelizmente, vive uma era também da desinformação muito grande, né, doutora? É, verdade. Então, se você vê um cortezinho do TikTok lá falando, se aposenta aqui com isso, já desconfia. Eu vejo vários profissionais falando, sabia que você pode se aposentar com o teto da Previdência, que é hoje 8 mil e pouquinho, com uma única contribuição. Oi, alô. Fica apavorado, doutora. Fico me coçando para comentar, mas aí eu falo, vou ficar calada. Tem que ter muito cuidado, realmente. Hoje em dia existe... tem gente ali que só está ali para ganhar visibilidade, Sim. que não se preocupa com a veracidade das informações, não se preocupa com a consequência daquilo, né, que aquele segurado, que aquele idoso vai receber aquela informação. Então, assim, tem que ter muito cuidado, muita cautela. Eu acredito que isso é olhar até de alguma forma, sem romantizar, doutora, mas olhar até, igual você falou, mais de 500 benefícios concedidos, olhar até, de alguma forma, os resultados. Com certeza. Isso traz muita segurança. Porque você acabou de dizer que você já, né, me disse no off, são mais de 500 benefícios concedidos, ou seja, você tem um histórico de benefícios de forma positiva. Positiva. Atendido para o seu cliente, né? Então, isso para mim já é uma grande prova do trabalho. Hoje em dia é muito fácil, eu sempre falo, a gente buscar quem são os profissionais que estão ali em busca da verdade ou não. Por quê? Existe uma ferramenta, o Google Meu Negócio. Aquela avaliação do Google, ele traduz a realidade de quem é o profissional. Porque uma coisa é eu estar aqui falando, olha, Rafa, eu faço benefício, eu conheço o direito previdenciário, eu amo. Outra coisa é o cliente que foi atendido por mim falar, olha só, Rafa, eu indico, resolveu o problema da minha mãe, resolveu o problema da minha filha, resolveu o meu problema. Uma coisa é eu falar sobre mim e outra coisa, os meus resultados falarem. Então, é muito simples você consultar quem é aquele profissional que está te atendendo através do Google. Então, é muito, muito fácil de achar aquela avaliação. Olha só, eu quero saber quem é a Rafa como profissional. Quais são as avaliações que a Rafa tem? Né? Como é que a gente pode identificar se realmente ela é uma boa jornalista, se ela faz um podcast com excelência? Eu vou lá no Google ver quais são as avaliações dela. E aí, as pessoas precisam estar preocupadas em saber com honestidade. Porque hoje em dia é muito fácil a gente se vender na internet, né? É sim. E vender o ruim, então a pessoa vende rápido, vende fácil. Vende fácil, com resultados ilusórios. Mirabolantes. Exatamente. E assim, eu sempre falo, vai no Google Meu Negócio. Hoje, a maioria dos meus clientes, grande parte, né? O nosso filtro lá no escritório, a gente vê que muitos vieram através do Google Meu Negócio. Caramba, que legal. Porque vem a indicação, eles acompanham e sentem verdade no que está escrito lá. Então, assim, tem feito grande diferença na nossa carreira e no nosso trabalho, porque é muito bom quando o cliente pode te indicar e falar sobre você. Doutora, eu queria te perguntar se existe formas da pessoa perder o benefício já concedido. Tem sim. A gente primeiro precisa saber qual é o benefício que foi concedido, tá? O benefício, se for um BPC LOAS, por exemplo, ele é um benefício que ele pode não ser vitalício. Você precisa estar fazendo a sua atualização no cadastro social a cada 2 anos. Então, se você não atender mais os requisitos daquele benefício, a qualquer momento ele pode ser suspenso e depois cessado. Então, quem recebe o BPC LOAS, se você recebe, você precisa fazer a sua atualização cadastral no cadastro único a cada 2 anos. E evitar ter renda. Não, eu sempre falo para os meus clientes, evita ter renda, não trabalhe informalmente. Se está recebendo benefício, vive com o benefício. Porque se o INSS identifica o início de fraude, ele vai abrir lá uma apuração de irregularidade e aí pode suspender e depois cessar o seu benefício. Os benefícios por incapacidade, eles são para substituir a renda, que é antigamente conhecida como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Se a pessoa está recebendo o benefício por incapacidade, ela não pode trabalhar. Se trabalhar, o INSS identificar, o benefício é cortado. Já as aposentadorias, elas não são cortadas. Em tese, se não tiver indícios de fraude, elas são vitalícias, como a pensão por morte, que em alguns casos cessa, porque hoje existe uma faixa de idade, no caso das companheiras. Os filhos, eles cessam aos 21 anos, se eles forem maiores e não forem inválidos. Se forem inválidos, é vitalício também. Mas a companheira vai depender da idade da companheira ou da esposa na data do óbito.
E aí ele pode sim ser cessado quando chegar na faixa etária de tempo que a lei determina. Isso é importante as pessoas acompanharem, doutora, porque por muita gente, até pela falta do conhecimento, acredita que aquele benefício vai ser eterno e não se atenta a todas essas características. Exatamente. Que é importante acompanhar, né? Eu tenho muitos casos lá no escritório, Rafa, de pessoas que tiveram o seu BPC suspenso por falta de atualização no cadastro único. Eu sempre falo para meus clientes, isso eu vou dar uma dica para você que está em casa e recebe benefício assistencial. A lei determina que a atualização deve ser feita de 2 em 2 anos, mas eu sempre dou uma dica para meus clientes o seguinte: vai todo ano no CRAS. Todo ano, uma vez por ano, tira uma data para poder ir lá. Para poder conferir se o seu cadastro único está atualizado, se o seu endereço está atualizado, se a composição familiar está atualizada. Porque, às vezes, tem um filho solteiro que voltou para a casa dos pais, que não era casado. E aí começa a trabalhar. E aí entra no cálculo daquela pessoa e, de repente, o benefício é suspenso. Eu tenho uma cliente lá, muito legalzinha, foi uma das minhas primeiras clientes. O nome dela é Ellen. Ela tem síndrome de Down e ela é muito amorosa. Ela chegou para mim com benefício suspenso. Por quê? Porque o pai dela trabalha com carteira assinada, mas ele recebe um salário mínimo. E são 4 pessoas na casa dela. Então, a gente dividindo esse um salário mínimo por 4, chega no que a lei determina. Mesmo se fosse um pouco mais, a gente conseguiria flexibilizar no judiciário. Só que durante 2 meses, 1 mês, o pai dela recebeu férias e 1 mês ele recebeu o 13º. E a empresa informou isso para o INSS. Resultado, o INSS abriu uma apuração de irregularidade para falar que o pai dela estava acima do teto determinado pela lei. E ele não estava, né? E ele não estava. E aí, o que a gente teve que fazer? Teve que fazer uma defesa nessa apuração MOB para justificar que aquele dinheiro que estava ali era dinheiro inerente a férias, que é uma vez no ano. E o 13º, que é uma vez também. Que é também uma vez no ano. Mas, assim, é muito triste o que essa sociedade passa, Sim. na maioria das vezes, tá? Por quê? Porque o concessor, às vezes, ele tá ali para tirar benefício. Isso que me causa um pouco de chateação. Porque a pessoa que está ali, o INSS ele não deveria ser visto como inimigo do segurado e nem do beneficiário. Sabe, Rafa? E quando a gente faz processo judicial contra o INSS, fica parecendo que a gente está ali como inimigos. Sim. E não é esse o papel social do INSS. O papel do INSS é garantir o benefício quando a pessoa cumpre os requisitos legais. E a gente não está ali para poder pleitear o que a pessoa não tem direito. Porque quando não tem direito, eu não faço processo. Se eu vejo ali que a pessoa realmente não atende os requisitos legais, eu não vou fazer processo. Você já orienta a pessoa ali mesmo, né, doutora? Exatamente. Eu não perco meu tempo fazendo. Então, assim, se a gente está ali, é porque a pessoa realmente tem direito. E nós não somos inimigos do INSS. Não é o nosso papel ali ser inimigo deles. E eles tratam, às vezes, o segurado assim. Então, fica sempre procurando algo para poder cessar benefício, para tirar benefício. E aí, ao mesmo tempo, você fica sempre procurando uma forma correta de devolver o benefício, né? Exatamente. E aí a gente vai pra guerra. Doutora, o benefício que foi negado de alguma forma para o cliente, o advogado pode recorrer? Ele pode intervir para ajudar nisso? Pode. Muita gente... Eu sempre falo que o melhor momento para procurar um advogado é antes de fazer o seu requerimento. Sim. Né? Porque a gente vai orientar da melhor forma. E aí você não tem um retrabalho também, né? Você que eu digo até a própria cliente. Perder dinheiro. Sim. Mas muita gente já chega pra gente com benefício indeferido, tá? A gente tem 2 caminhos. Um é entrar com recurso administrativo na junta de recursos, no prazo de 30 dias do indeferimento, ou já ajuizar uma ação. Se a gente vê que o motivo do indeferimento foi por erro do INSS, cabe tanto ou recurso para um órgão que é independente do INSS, que é a Junta de Recursos, ou para a Justiça Federal, tá? Se não for benefícios acidentários. Sim. Se for acidentário, é na vara estadual, vara de acidente de trabalho. Só que tem alguns benefícios que eu não perco tempo com recurso. Por quê, Cíntia? Porque recurso leva, em média, 2 anos para ser analisado. Caramba! E aí, um benefício por incapacidade, dificilmente a junta de recursos vai mandar fazer uma nova perícia. E aí, às vezes, o cliente perdeu 2 anos aguardando aquele recurso, que lá na frente, às vezes, ele já recuperou a sua atividade laborativa e que não vai ser feita uma perícia. Então, o que eu faço? Eu vejo estrategicamente qual é o melhor benefício, qual é o melhor caminho para aquele benefício.
Cíntia, é uma aposentadoria especial com retificação de PPP, a gente precisa ganhar tempo, fugir do juizado especial e ir direto para a vara, vamos ganhar tempo no recurso administrativo. É um benefício previdenciário de auxílio-doença, que a pessoa está precisando receber. Está ali com todos os laudos, exames. Vamos para a via judicial. Isso quem vai analisar bem é o advogado, mas sempre existe uma estratégia boa para o benefício indeferido do INSS. Nunca aceite um não do INSS de cara e fique calado, Adorei fique quieto. isso. Nunca. Sempre tem um jeito da gente tentar resolver e reaver aquela decisão. Doutora, até nos casos mais complexos, que eu penso ser complexo, por exemplo, nos casos de saúde mental. Sim. Você também vai requerer esse benefício ajudando o seu cliente? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de provar. Eu não sei as síndromes no detalhe. Que eu fiz formação em Grey's Anatomy, 10 temporadas de Grey's Anatomy. Quem nunca? Quem nunca, né? Eu sempre brinco, doutora, brinco, mas a questão é muito séria, né? Brinco com a questão da Grey's Anatomy, do podcast de maratonar a série. Mas que a saúde mental é um grande mal do século, então a gente tem que falar sobre isso. E já ouvi muitos casos de colegas que falaram que tentaram um benefício pela saúde mental e não conseguiram, mas tentaram muito sozinhos, sabe? Exatamente. Eu sempre falo que existe a diferença de uma perícia administrativa para uma perícia judicial. O INSS até divulgou uma nota, tem mais ou menos uns 6 meses, do absurdo número de benefícios vinculados, né, a doenças... Eu bem vi esse dado. Psicológicas, de psiquiatria, né? Teve um aumento absurdo em relação às outras doenças. Lá no escritório a gente trata muito, hoje em dia é muito real a síndrome, né, de uma ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia. Sim. E qual é a diferença de você fazer um requerimento? Na justiça, você vai ter um médico especialista para avaliar aquela doença. Por exemplo, quando a gente faz a perícia no INSS, o mesmo perito que está ali para analisar um problema ortopédico, um problema cardiológico, um problema psiquiátrico, um problema de autismo, né, uma síndrome de autismo, é o mesmo perito que vai fazer tudo. Geralmente um clínico geral ou um médico do trabalho. Quando a gente vai para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual, para a perícia médica judicial, a gente vai pedir para que seja feita a análise com um perito de confiança do juiz que seja especialista naquela doença que está gerando incapacidade. Entendeu? Por isso que faz total diferença você requerer uma perícia judicial. É diferente de uma perícia administrativa. Até porque, na perícia judicial, a gente pode quisitar, né, juntar os quesitos que o perito precisa responder. Então, como é um médico especialista, ele vai saber identificar se aquela patologia está incapacitando realmente aquele segurado ou não. Entendeu? Mas é muito triste. Eu vejo pessoas lá adoecendo de verdade. Sim. Eu tenho uma cliente muito querida. Até falei com ela ontem. Ela chegou até mim com a mãe dela, que estava com a pensão suspensa, porque às vezes o INSS faz isso. Tá? Ele acha que a pessoa morreu, suspende a pensão por morte sem dar justificativa nenhuma. E aí a gente conseguiu o restabelecimento da pensão por morte da mãe dela. E ela me procurou, Rafa, ótima. Entendia o processo, acompanhava o processo. Era super parceira. 6 meses depois, ela veio para mim com um benefício indeferido de benefício por incapacidade, né? E aí já me chamou a atenção que era uma crise de ansiedade. E ela falou para mim, doutora, eu trabalhava no centro do Rio e eu sofri um assalto. Desse assalto, desencadeou a crise de ansiedade e a síndrome do pânico. Hoje, ela já está com um diagnóstico de esquizofrenia. Não consegue sair de casa. Caramba. Não consegue mais trabalhar. Né? Prejudicou muito a criação do filho dela. E, assim, o INSS concede, às vezes, por 4, 5 meses do benefício, depois vai lá e corta. Aí a gente tem que fazer tudo do início. Às vezes não prorroga. Então, assim, eu vejo que as pessoas estão sofrendo por erro da autarquia, sabe? Ali era um caso para ela, no mínimo, ser aposentada por invalidez. Ela não sai de casa, ela não corta cabelo, ela não escova dente, às vezes. Ela só chora o tempo todo. Então, assim, é muito triste a gente estar nesse lado e não poder fazer nada. Sim. E aí eu começo a gritar, impetro mandado de segurança mesmo, vou para cima do processo, vou para cima do perito, para poder tentar, pelo menos, garantir um pouco de dignidade àquele trabalhador que contribuiu por tantos anos, né, pro INSS e agora está necessitando do benefício. O benefício, às vezes, é concedido por um tempo muito curto ou não é concedido.
Aí eu volto à importância que a gente falou desde o início de ter um profissional qualificado para isso, né? Porque é outra coisa. A gente vira a chave, né? Eu sempre falo que o cliente que senta na minha mesa, eu pergunto, tá preparado para virar a chavezinha contra o INSS? Porque esse processo não é mais só seu. Sim, é nosso. Ele é nosso agora. E a gente vai fazer acontecer de verdade e vai trazer uma resposta. E eu sempre falo, o advogado, eu já sofri muito, tá? Com as improcedências. Já sofri. Mas desde o dia que eu entendi que o advogado, ele não é, né, o agente fim, ele é o agente meio, tudo mudou na minha cabeça. Né? A gente está ali para tentar o melhor benefício e a gente precisa fazer o melhor. Mas a gente ainda não tem o poder da caneta de decidir. Principalmente nos benefícios por incapacidade, BPC LOAS. Porque quando é uma aposentadoria, está tudo redondinho, cumpre os requisitos legais, precisa ser concedido. Mas nos benefícios por incapacidade e no BPC, a gente depende de perícia. E aí é um pouco mais complexo, né? E aí é complexo. Mas a gente ali é atividade meio, eu não sou atividade fim. Então, assim, eu preciso mostrar para o meu cliente que ele não está sozinho, ele está apoiado, amparado mesmo, mas que, infelizmente, é o juiz que tem o poder da caneta. E a gente vai fazer o melhor. Eu já tive vários casos, tá? Essa semana saiu do seu Evaldo. A gente não conseguiu na via judicial, ele já procurou a gente com um processo administrativo indeferido. Judicializamos, a gente não conseguiu, porque o perito entendeu que ele não tinha a deficiência. E aí eu refiz o processo da melhor forma e agora foi concedido no administrativo. Ai, que bom. Entendeu? Então, às vezes, é o cuidado, é o olhar. O profissional consegue olhar com muito carinho, porque ele faz isso todo dia. Sim. É uma vitória, né? É uma vitória. É uma vitória. E eu sempre falo, eu só largo a sua mão se você largar a minha. Porque senão a gente vai morrer tentando, vamos ficar ali tentando. Muito bom. Doutora, você trouxe vários cases. Eu amo trazer um case, porque isso é... Às vezes quem está ouvindo até pensa, pô, isso aconteceu comigo, isso, né, já aconteceu com alguém que eu conheço. Tem um caso que você achou que não ia dar certo e deu? Vários. O tempo todo. O tempo todo. Ontem mesmo a gente teve uma perícia. Eu sempre falo, eu faço todos os processos. Se eu vejo que a pessoa compra qualidade de segurado, tem os laudos médicos, tem os exames, eu sempre faço. E essa semana chegou um resultado de perícia para mim que eu tinha certeza que não ia dar, porque aparentemente também doenças psiquiátricas. Mas ele falava tão bem, ele era tão expressivo, tão bem. E, de repente, veio um laudo ontem dando 12 meses de incapacidade para ele. Porque, de fato, ele tem momentos de bipolaridade. Sim. Tem momentos que ele está bem, que foi no momento que eu estava atendendo ele. E em outros, ele está querendo se matar. Então, assim, tem benefícios que a gente tem certeza que não vai dar. E chega lá a dar. E tem outros também que estão muito redondinhos, que chega na hora que se a gente não tiver cautela, jogo de cintura, o benefício não é concedido. Eu tenho uma cliente, hoje eu estava chamando a atenção dela, que mudou a composição familiar no curso do processo, não me avisou, a assistente social foi na casa dela, ela informou que estava tendo renda e não informou para a advogada. Então, tem coisas que a gente precisa ter jogo de cintura para resolver. Mas, assim, eu amo a advocacia por isso, porque não tem rotina. Porque não é uma matemática exata, sabe? É algo que você vai vivendo o dia a dia. Sim. Todo dia é algo novo. Eu saio cada de casa... atualização, então, do INSS, a doutora volta, vamos estudar tudo de novo. Exatamente, o que esperar. O que vai me encontrar hoje? Não sei. Hoje eu tô para poder vencer, matar os meus leões. Então, eu acho que isso que me fascina, não ter algo engessado e pronto, sabe? Para resolver. Faz total diferença na minha vida. E o direito é muito bonito, né? Muito lindo. Eu acho muito bonito também. Mesmo não sendo da área, eu acho o direito muito bonito. Eu sempre gostei muito de ler. Olha que coisa louca. Eu gosto muito de ler, né? Mas eu gostava de ler a Constituição. Que legal! Eu falo loucura. que todo brasileiro deveria ter uma matéria na escola. Concordo. Só de constitucional. Porque a gente precisa conhecer a nossa Constituição Federal, entendeu? E, assim, muita gente não se preocupa com isso, né? Precisaria ser... Eu acho que quase todo mundo, na verdade. Acho que eu só fui parar lá. Eu gostava muito de ler, eu lia qualquer coisa. Assim, qualquer coisa. Todas as coisas que eu tinha acesso, eu lia. Gostava de ler. Que legal, que legal. Eu quero muito embutir isso na cabeça dos meus filhos. O quanto que a leitura, né, é fascinante. É muito bom. O quanto que a gente pode sair desse ambiente daqui, que existe possibilidade de crescimento através do nosso conhecimento. É verdade. O conhecimento transforma vidas. Eu tenho uma frase pronta do Instagram que eu gosto muito de replicar. É que não existem atalhos. O caminho é através do conhecimento. Faz muito sentido para mim.
Realmente não existem atalhos. O caminho, ele é através do conhecimento. O conhecimento quebra chaves, tira portas, muda a nossa vida, a nossa realidade. A gente precisa embutir isso na cabeça dos jovens, dos adolescentes, porque faz total diferença. Eu queria muito que meus filhos tivessem a consciência da necessidade de ter conhecimento, de leitura. Eu acho que essa é a minha maior missão como mãe. Trazer lindo. Isso. Eles vão ter, com certeza. O exemplo arrasta. Com certeza, eu vejo isso o tempo todo. Ô, doutora, o que você gostaria que... A gente está caminhando para o finalzinho. Que qualquer pessoa não saísse desse podcast sem reforçar essa ideia aqui. Qual a ideia que a gente não pode sair desse podcast sem reforçar? Não caiam nas armadilhas da internet e nem do INSS. Procure um advogado especialista. Nem que seja para tirar dúvidas. A gente tem hoje, né? É muito fácil a gente encontrar advogados que queiram ali conversar. Quantas vezes eu recebo pessoas no meu escritório que estão ali para tirar dúvidas. Sim. Então, não caiam na armadilha de requerer o seu benefício previdenciário sozinho, o seu BPC LOAS. Às vezes, as pessoas vão no CRAS e falam, não, você não precisa de advogado para fazer esse requerimento, a gente faz aqui. Não caiam nessa armadilha. O advogado, ele não é o seu inimigo, ele não está ali pelo seu dinheiro. Ele está ali para trabalhar junto contigo e conceder o melhor benefício. Eu adorei você dizer isso, doutora, porque por muitas vezes a gente realmente padece pela falta do conhecimento, mas muita gente acaba caindo em crença também, que vai ouvindo de outras gerações, e aí pensa que o advogado realmente está ali fazendo aquele trabalho, e talvez alguns até estejam, apenas por aquela comissão, por aquele valor X. Mas tem muita missão envolvida nisso também. Sim. Porque realmente transformar... Você falou do conhecimento de transformar a sua própria vida, mas esse conhecimento transformando a vida de outras pessoas, ele é muito mais gostoso, né? Então, tenho certeza que você usa todo esse conhecimento para gerar benefícios, mas esses benefícios, eles transformam muitas famílias. É verdade. E aí isso tem um poder muito forte, né? Então, não é só sobre o advogado querer apenas a sua comissão ou o seu valor. Ele realmente te direcionar para você conseguir o êxito. O êxito. O melhor benefício no tempo mais rápido, com o melhor valor. É gratificante. Eu falo que a minha missão é essa, é levar conhecimento através, né, do direito previdenciário, é transformar a vida dos meus clientes e transformar a minha vida e a vida da minha família de verdade, porque isso tudo através do conhecimento, né? Muito, muito legal saber isso. E saber que eu não estudei em vão, que realmente, às vezes chega um processo lá bem cabeludo, e aí você para, senta e respira e fala, eu sei resolver isso aqui. Ai, que incrível. Resolver. Sabe? É uma sensação indescritível, que eu tenho muito orgulho, de verdade. É uma sensação de vitória. Não, uma vitória pessoal também. Pessoal, Que aí você está devolvendo dignidade, dinheiro, alimento para outras famílias. É verdade. Então, você tem uma vitória pessoal muito forte. É verdade. Porque o dinheiro ele é muito bom, mas aí ele passa para um monte de esferas, porque você está devolvendo isso para o mundo, para a sociedade. Isso é muito incrível. E você está corrigindo um erro da autarquia. Sim. Que deveria conceder o seu benefício. Acho que o mais difícil é aceitar isso. Porque quem está ali para conceder, acaba negando. A função do INSS é conceder benefício, se você cumpre os requisitos. Mas eles olham aquela pessoa, né, como uma barreira e negam o benefício. E aí, com o nosso trabalho, a gente consegue reverter essa decisão dessa autarquia previdenciária e mudar o destino dessa família, dessa pessoa. É gratificante, Rafa, de verdade. Eu sou muito feliz com o que Deus escolheu para que eu fizesse e me sinto muito honrada. Vou fazer a pergunta mais absurda da tarde. Ai, meu Deus, a pessoa que quer gerar lá o seu benefício, ela pode ir lá no ChatGPT para ver essas coisas? Porque, doutora, eu tô vendo todo mundo querer tudo do ChatGPT. Sério, gente. O ChatGPT já tá cansado de você, não faça isso. Felipe, se puder, coloca essa câmera aqui para mim. Gente, eu uso o ChatGPT, tá? E é mais que eu tô querendo aprender a não só usar, mas que ele entenda a minha mente, né? Mas eu tô vendo pessoas fazendo coisas absurdas no ChatGPT. Assim, querendo... Não é isso, sabe? Então, fiz uma pergunta muito absurda para entender... vendo pessoas fazendo terapia através do ChatGPT, vendo pessoas fazendo atendimento com um médico através do ChatGPT. Gente, isso é loucura. De verdade. Não faz isso. O ChatGPT, ele é excelente quando ele é utilizado, né, da maneira correta. O ChatGPT, ele não substitui um profissional qualificado. Muito bom. Eu sempre falo isso lá no escritório. Eu falo, é engraçado para quem viveu sem o ChatGPT e agora com o ChatGPT, né? Eu falo, como é que eu me formei sem o ChatGPT? Mas ele é ótimo amigo
Ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então, não deixe que ele doutrine, né, as suas decisões. É muito interessante a gente trazer esse assunto. Eu também acho muito interessante. Porque as pessoas mesmo. confundem. E ele é rápido, ele quer te atender de forma rápida, só que às vezes ele não vai trazer a verdade. Eu já vi ChatGPT inventando jurisprudência. Tá? Tem advogados que não se preocupam em ler a peça que o chat criou e ele está ali inventando decisão. Sim. E às vezes até utiliza nome de desembargador que nunca deu aquela decisão. Então, assim, tem que ter muita cautela. O chat, ele é um ótimo aliado, mas se você souber usar com inteligência e nunca para benefício previdenciário, pelo amor do Senhor, não façam isso. Então, a gente está dizendo aqui para você não pegar o ChatGPT e perguntar como eu faço para adquirir meu benefício tal e dar entrada. Não faça isso. Não faça isso, porque você vai cair lá no portal do Gov, vai fazer sozinho e vai ter que procurar um advogado especialista para reverter a improcedência ou o indeferimento. Eu adorei. Obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço. Me senti muito honrada, viu, de estar aqui hoje. Espero muito ter tirado as dúvidas, Rafa. Me coloco à disposição para estar aqui quando for necessário. O direito previdenciário mudou a minha vida e eu tenho muito prazer em falar sobre os benefícios previdenciários. E quero agradecer a oportunidade. Você é maravilhosa. Conduziu muito bem o nosso papo e me senti realmente honrada. Obrigada por ter aberto esse espaço e que essa informação chegue a quem precisa, realmente. E vai chegar mesmo. Queria que você deixasse suas redes sociais, seus canais, seu escritório. Como é que as pessoas te acham, te procuram? Me procura lá. No Instagram eu tô como Cíntia Portela, Cíntia com TH, Portela com um L só, .adv. Esse é o meu Instagram. O meu escritório presencial é aqui em Nova Iguaçu, mas eu atendo em todo o Brasil de forma online. E se você coloca lá, Cíntia Portela, advogada previdenciarista no Google, vai aparecer. E lá tem os meus telefones para contato. Vai ser um prazer te atender, quem precisar, quem puder, né? Quem quiser compartilhar desse amor que eu tenho pelo previdenciário, vai ser um prazer atendê-los. Pode, para finalizar, compartilhar um grande sonho que você tem? Tenho um grande sonho, é ter um escritório grande, gerando muitos empregos, concedendo muitos benefícios. E vendo muitas vidas sendo transformadas através do meu trabalho honesto. Ter muita saúde. Todos os dias a minha oração é para que Deus me conceda saúde, para que eu possa trabalhar e transformar as vidas que confiam em mim e transformar a minha vida e da minha família também. Essa é a minha oração. É por saúde. E o que eu desejo para vocês também, todos, é sempre saúde, que Deus possa honrar os nossos sonhos. Já está feito. Eu adorei esse podcast. E eu queria deixar eu gosto sempre de trazer essa geração de valor, né? Doutora, eu falei no início e vou reforçar. Você veio da Bahia, você é mãe de 2 pessoas, né? Então, demanda muito tempo. Esposa, mulher, uma excelente profissional. E se reinventou nos 30 anos. Então, assim, você que está assistindo a gente, não é tarde, não já passou, não tem nada disso. Tem um sonho aí, tem um desejo, ou tem só uma vontade de recomeçar, porque às vezes não está muito claro, como você falou que não estava tão claro. É verdade. Começa, porque a coisa vai clarear no meio do caminho, né? Vai acontecer. Então, começa. Coloca o pé, que Deus coloca o chão. É a frase mais clichê que existe, mas que é mais que é real e que eu vivo. Eu vou sempre colocando o meu pé, e Deus vai dando o chão, vai dando condições da gente desempenhar um trabalho e, assim, realizar os nossos sonhos. É muito bom, de verdade. Existe esperança para você. Existe. E ainda mais quando você se propõe a servir também aos outros. Porque quanto mais você trabalha para pessoas, mais você se torna de alguma forma próspero, de forma exponencial, né? Como dizem o povo, né? A energia, né? O universo devolve. Eu sempre falo, o trabalho devolve de verdade. Essa frase eu amo, o trabalho devolve. Eu repito essa frase o tempo todo. O trabalho devolve de verdade. Obrigada. Sua prova viva. Obrigada, Rafa. Me senti honrada. E foi muito leve o nosso papo. Obrigada a todo mundo que estava ao vivo. Não sei se ainda está ao vivo, mas quero agradecer. Tá sim. Quero agradecer a cada pessoa que participou. E estamos à disposição. Foi ótimo. Chloe e... Bruno César. Olha, desejo um feliz Dia das Mães para você, que agora já é domingo, que você tenha uns frutos, assim, maravilhosos com os seus filhos. Amém. É a minha missão, é dar uma educação de qualidade para os meus filhos, que eles sejam adultos abençoados e prósperos. Eu acho que é a realização da minha vida. Que lindo. Obrigada a você que esteve aí com a gente, você que vai assistir depois. Eu sempre gosto de deixar um código, assiste 1.5. Porque a gente fala de forma muito tranquila e você acaba ouvindo e remindo o seu tempo. Então, assiste esse episódio, deixa seu like, se inscreve no canal, acompanha a doutora Cíntia
encaminhe esse episódio para alguém, porque tem muita gente precisando de conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Tem muita gente precisando de dar entrada no benefício, de receber uma assistência, de ter acesso a alguma coisa e a pessoa sozinha ela não tem. Então, pega esse conteúdo, encaminha para alguém, assiste. E uma coisa que eu falo muito, doutora, tipo, eu sou uma host de podcast e consigo compartilhar sobre um pouco, né, sobre a previdência. Por quê? Porque eu estudei um pouco disso. Legal. Aí a gente volta para o conhecimento. O conhecimento te liberta, ele te dá repertório, ele te dá tanta coisa. Então, eu te convido mesmo a assistir de novo esse episódio, a encaminhar para alguém, entender um pouquinho dos teus direitos, porque o direito também vai te ajudar muito. E, na dúvida, se tiver com alguma dificuldade, procura a doutora Cíntia lá no Instagram, no Google Meu Negócio. E não fica sem conhecimento, porque ele vai transformar a tua vida. Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau.